As últimas propriedades deram para a gente uma motivação para calcular o determinante. Por exemplo, agora sabemos que uma matriz quadrada é inversível se e somente se o determinante da matriz é distinto de zero. Então, seria legal ter algum método para calcular o determinante. E, de fato, tem vários métodos para fazer esse cálculo. Primeiro, veremos que é possível calcular o determinante fazendo operações elementares, como a gente fez, por exemplo, quando tratamos a resolução de sistemas lineares. Então, vamos ver a relação entre as operações elementares e o determinante. Se permutamos duas linhas de uma matriz, o determinante é multiplicado por menos 1. A gente já falou dessa propriedade. Se multiplicamos uma linha por um número distinto de zero, o determinante é multiplicado por esse número. De fato, se multiplicamos a linha por zero, também o determinante é multiplicado por zero, mas essa aí não é uma operação elementar. Tá? E se somamos a uma linha um múltiplo de outra, o determinante não muda. Então, desse jeito, a gente pode tentar calcular o determinante. Vamos ver como. Tá, temos que vamos seguir o algoritmo para o cálculo da inversa. Tá? Então, a gente vai reduzir a nossa matriz, se for possível, a matriz identidade usando operações elementares em linhas. Tá? E aí pode acontecer duas coisas, que não seja possível essa redução, ou seja, que em algum momento a gente encontre uma linha de zeros, em esse caso o determinante vai ser igual a zero, ou poderia ser que a gente conseguisse acabar com o processo de redução. Após um número finito de operações elementares, a nossa matriz inicial fosse transformada na matriz identidade. Nesse caso, é bem simples calcular o determinante e vamos ver como fazer esse cálculo com um exemplo. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro considerar o caso mais simples, que é uma matriz 2 por 2. Aqui a gente, na verdade, que não precisa fazer nada, porque a gente já sabe que o determinante vai ser 1 vezes 6 menos 3 vezes 2, que é 0. Mas vamos ver como a gente usaria o algoritmo que a gente está tratando de descrever para calcular esse determinante. Então, tudo bem. Temos a matriz 1, 2, 2, não é 1, 2, desculpa, é 1, 3, 2, 6. Tá, e o que a gente quer é tentar reduzir essa matriz à forma escalonada reduzida por linhas. Claro, aqui temos que a primeira coluna já tem um pivô que é distinto de zero, de fato é igual a 1. Então, perfeito. Mas esse elemento aqui atrapalha. Esse elemento aqui, para estar em forma escalonada, deveria ser 0. Então, o que a gente faz é zerar esse elemento, restando da segunda linha duas vezes a primeira. Tá? O que acontece agora é que a primeira linha, claro, não muda, porque a gente não fez nenhuma mudança sobre a primeira linha, mas a segunda linha agora vira uma linha de zeros. Tá? Então, aqui temos 0, 0. Então, aqui tem... bom, primeiro o algoritmo diz que como apareceu uma linha de zeros, então o determinante da matriz inicial é 0, o que a gente sabia. Tá? Mas, tá, a gente nem precisaria conhecer esse resultado, porque a operação elementar que estamos considerando é uma operação elementar que não muda o determinante. Então, o determinante dessas duas matrizes é o mesmo, mas a segunda matriz tem uma linha de zeros, então o seu determinante vai ser igual a zero. Tá? Agora vamos ver um caso um pouco mais interessante. Queremos calcular o determinante dessa matriz aí, que vamos chamar de T. E a gente vai seguir o algoritmo para calcular a inversa dessa matriz. Podemos chamar a essa matriz aqui de matriz A. Tá?
Então, D seria o determinante de A. Então, a gente começa permutando as duas primeiras linhas, tá? Porque, claro, na primeira coluna tem elementos não nulos, mas não estão colocados no lugar certo, tá? Deveriam estar colocados aqui na primeira linha para conseguir essa situação. O mais simples é permutar a primeira linha e a segunda. Então, a gente sabe que essa operação muda o determinante. Se o determinante antes era D, agora o determinante da nova matriz vai ser menos D. Então, aqui temos que esse determinante dessa matriz é D e o determinante dessa matriz vai ser menos D. Tá? Claro, como estamos tentando transformar a nossa matriz na identidade, agora a gente já colocou no lugar certo o pivô da primeira coluna, que além de ser distinto de zero, vai ser igual a 1. Então, precisamos zerar esse elemento da primeira coluna, que está na terceira linha. Para isso, vamos restar da terceira linha a primeira. Essa operação não muda o determinante. Tá? Então, chegamos à situação onde o determinante dessa matriz aqui vai continuar sendo menos D. Agora, tá? Temos que esse elemento é igual a 1, então isso aí é ótimo, vai ser o pivô da segunda coluna, e queremos zerar os elementos que estão abaixo do pivô. Para isso, somamos a terceira linha à segunda. Essa operação não muda o determinante. Somar uma linha um múltiplo de outra não muda o determinante. Então, em consequência, o determinante dessa matriz aqui continua sendo menos D. Tá? Então, estamos numa situação em que o determinante dessa matriz é menos D, onde D é o determinante da matriz inicial, o determinante que a gente quer calcular. Tá. Como o nosso objetivo é, de fato, transformar a matriz na matriz de identidade, o mais simples agora é, dado que esse vai ser o pivô da terceira coluna, é dividir por 3. Tá. Mas perceba que se esse determinante aqui é menos D, quando a gente divide por 3, o determinante da nova matriz vai ser menos D dividido por 3. Porque, de fato, é o que acontece quando a gente divide uma linha ou uma coluna por um número. O determinante é dividido por esse número. Se a gente multiplica por um número, também o determinante é multiplicado por um número sempre que a gente multiplique ou divida uma linha só. Tá? Então, esse determinante aqui era menos D dividido por 3. E agora a gente vai restar da segunda linha a terceira. Para quê? Para zerar esse elemento. E, de novo, essa operação não muda o determinante. Então, temos que o determinante dessa matriz continua sendo menos D dividido por 3. Essa matriz já é quase a identidade. O único elemento que está atrapalhando é o elemento da primeira linha da segunda coluna, que é igual a 1, e que é bem simples de tirar, de zerar, porque o único que temos que fazer é restar da primeira linha à segunda. Essa operação, de novo, não muda o determinante. Então, chegamos à situação aqui descrita, em que o determinante dessa matriz é menos D dividido por 3. Mas aqui temos que essa matriz é a matriz de identidade, é uma matriz diagonal. Então, o determinante é o produto dos elementos que estão na diagonal, que é igual a 1. Ou seja, o que temos é que menos D dividido por 3 é igual a 1, ou seja, D vai ser igual a menos 3. E, de fato, desse jeito, a gente calculou o determinante da matriz inicial. Como esse aqui é o algoritmo para calcular a inversa, de fato, essa matriz aqui é a inversa de A. Tá? Então, em resumo, a inversa da matriz é a matriz que aparece à direita, dada pelo algoritmo, tá? E o determinante da matriz é igual a menos 3. Tá?
Vamos ver outra maneira de calcular o determinante de uma matriz quadrada, que é fazer a expansão por uma linha ou coluna. Então, vamos considerar, por exemplo, o caso de uma linha. O caso de uma coluna é feito exatamente do mesmo jeito, por exemplo, usando que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua matriz transposta. Então, aqui vamos considerar a expansão do determinante pela iésima linha, tá? Então, os coeficientes da iésima linha são os coeficientes cujo primeiro índice é igual a i. Então, são a sub i1, a sub i2 e assim por diante, h chegar ao último, que seria a sub in. E aí, vamos multiplicar por menos 1 elevado à soma dos coeficientes. Então, aqui seria i mais 1, aqui i mais 2, aqui i mais 0. Tá? Então, esse número vai ser 1 ou menos 1, dependendo de se a soma dos índices é par ou ímpar. Tá? Está faltando ainda em cada parcela um fator, que é esse aqui, o A maiúscula sub I1, A maiúscula sub I2 e assim por diante, que é o determinante da matriz n-1 por n-1, obtida tirando a linha I e a coluna J. Ou seja, aqui, por exemplo, é a linha que contém esse coeficiente e a coluna que também contém esse coeficiente. Vocês tiram as duas. Vamos ver um exemplo. Então, vamos considerar o determinante dessa matriz, tá? É uma matriz quadrada 3 por 3. E vamos fazer a expansão pela primeira coluna, tá? Então, vai ser, como aqui o elemento tem índice 1, 1, porque está na primeira linha, na primeira coluna, vamos ter menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o coeficiente, que seria 2, vezes o determinante da matriz obtida, tirando a linha e a coluna que contém a esse coeficiente. Então, seria o determinante da matriz cujas entradas são 3, 7, 0 e 5. Agora a gente continua, claro, porque estamos fazendo a expansão pela primeira coluna, então continua com o seguinte elemento da primeira coluna, tá? Que é a entrada cujos índices são 2 e 1. Ou seja, está na segunda linha e na primeira coluna. Então, aí vamos ter mais menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o coeficiente, que é 0, vezes o determinante da matriz obtida, tirando a linha que contém esse coeficiente e a coluna que contém esse coeficiente, que seria a matriz 4, 6, 0, 5. E finalmente, chegamos ao último coeficiente da primeira coluna, tá? Que é o coeficiente que está na terceira linha e na primeira coluna. Então, temos que considerar aqui menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes 0, que é o coeficiente, vezes o determinante da matriz obtida, de fato, tirando a última linha e a primeira coluna, que é o determinante da matriz 4, 6, 3, 7. Tá. Tá, aqui eu fiz a expansão para que seja claro como é que a gente aplica esse método para calcular o determinante. Mas no nosso caso, o que temos é que isso aqui é zero, porque um dos fatores que aparece no produto é zero. E esse último produto também é zero. Então, o que acontece, tá, é que esse determinante vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 1,
ou seja, menos 1 elevado a 2, que 1 vezes 2 vezes o determinante da matriz, cujas entradas são 3, 7, 0 e 5. Mas aí a gente volta a aplicar o mesmo método, a considerar a expansão desse determinante pela primeira coluna. E da mesma forma, vamos obter, tá, que esse determinante vai ser 3 vezes o determinante da matriz obtida tirando, tá, a primeira linha e a primeira coluna, que é a matriz que só tem uma entrada que é igual a 5. E aí o determinante é simplesmente 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, 30. Mas o que a gente viu é que, nesse caso, o determinante é simplesmente o produto dos elementos que estão na diagonal principal. Tá? Tá. O valor das entradas que estão acima da diagonal principal, tá, não tem papel nenhum, porque tá, não aparece em nenhum momento na expressão do determinante. Perfeito. Então, mais geralmente, a gente pode considerar matrizes, as matrizes que são chamadas triangulares superiores ou triangulares inferiores. Aqui temos uma matriz que é triangular superior, tá? De fato, o triângulo está aqui. Abaixo da diagonal principal não tem nada, então por isso que é chamada triangular superior. Então, uma matriz A n por n é triangular superior se A sub j é igual a zero quando I é maior do que J. E A, matriz quadrada, é triangular inferior se A sub J é zero quando I é menor do que J. Por exemplo, essa matriz aqui é triangular inferior. Uhum. Essa matriz aqui é triangular superior, tá? Porque para ser triangular inferior é suficiente que os elementos acima da diagonal principal sejam iguais a zero. E para ser triangular inferior, que os elementos abaixo da diagonal principal, para ser triangular superior, que os elementos abaixo da diagonal principal sejam iguais a zero. E o que acontece é que se a matriz é triangular, seja triangular superior ou triangular inferior, tá? Se A é triangular, então o determinante é, de fato, da matriz é o produto das entradas que aparecem na diagonal principal. E essa fórmula pode ser justificada simplesmente fazendo a expansão por linhas ou colunas do determinante da matriz, tá? Como a gente fez no exemplo. Tá? Nas últimas aulas, a gente definiu as matrizes e tratou das suas propriedades. Tá? Após de dar a definição de uma matriz, a gente explicou quais são as operações com matrizes. Ou seja, a soma de matrizes, o produto de uma matriz e um escalar, ou o produto de duas matrizes. Também vimos que se temos um sistema linear que possui o mesmo número de equações e de incógnitas, esse sistema é compatível determinado, ou seja, tem solução única, se a matriz do sistema é inversível. E que, de fato, conhecendo a inversa, é bem simples calcular a única solução do sistema. Aí, é claro que é útil conhecer a inversa de uma matriz e dimos um algoritmo para o cálculo da inversa. Um algoritmo que usa operações elementares em linhas. Finalmente, a gente definiu o determinante. O determinante
é interessante por várias razões. Uma delas é que sabemos que é interessante saber se uma matriz é inversível ou não. Por exemplo, para o cálculo de soluções de um sistema linear. E o determinante cumpre que é distinto de zero se e somente se a matriz é inversível. Então, se a gente tem uma maneira simples de calcular o determinante de uma matriz, a gente vai ter a informação de se a matriz é inversível ou não. Tá. No próximo dia, a gente vai começar o estudo dos espaços vetoriais e as suas propriedades. Muito obrigado pela sua atenção.